Nós vamos direto de novo ao vivo a Brasília. Evidentemente, há uma série de manifestações de parlamentares da oposição e da base aliada, agora, depois que foi oferecido ao Supremo a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol Rosito, nossa repórter, tem mais detalhes direto, como eu disse, ao vivo de Brasília. Boa noite, Carol. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a notícia da denúncia, então, oficializada pela Procuradoria-Geral da República foi anunciada no plenário mais cedo aqui da Câmara dos Deputados pelo deputado Rogério Carvalho, do PT, né? Ele estava inscrito na tribuna para falar sobre outras propostas. Quando saiu, então, a denúncia oficialmente, aproveitou o momento também para discursar em cima disso. Ele chegou a dizer que Bolsonaro foi denunciado por vários crimes, indiciado junto com outro, nas palavras do deputado, golpistas, e encerrou pedindo a prisão do ex-presidente. Em seguida, teve uma forte reação, inclusive, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, entre governistas e oposições, que trocaram ali gritos, farpas, xingamentos. Essa manifestação mais acalorada precisou ser interrompida pelo deputado José Rocha, que estava presidindo a sessão, e em seguida, na tribuna, o deputado Rodrigo Valadares, da oposição, relator, inclusive, do PL da anistia, também se manifestou. Disse que a denúncia não pegou ninguém de surpresa, fez críticas ao governo do presidente Lula e saiu em defesa de Bolsonaro. Nas redes sociais foi onde a gente pôde acompanhar as maiores manifestações, William. Rogério Marinho, líder da oposição, disse que também a denúncia não causa surpresa, que os senadores estão certos da inocência de Bolsonaro e defendeu ali a ampla defesa e do devido processo legal. O líder do PL aqui na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, também disse que a denúncia é um absurdo. Já o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Lidberg Faria, defendeu a prisão de Bolsonaro e aliados e apontou ali para uma conclusão a partir de agora com a denúncia da PGR. O líder do Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que a justiça tarda, mas não falha. Agora há pouco também, só para a gente trazer mais uma opinião do senador Ciro Nogueira, né, que inclusive foi ministro na gestão de Bolsonaro, disse que Bolsonaro é honesto. Claro que essas manifestações aconteceram no fim da noite, logo depois da denúncia da PGR, com o plenário mais esvaziado aqui dentro da Câmara, lembrando que não tinha sessão no momento lá no Senado Federal, e também acontece num dia que o ex-presidente Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso, ele que participou de um almoço de senadores da oposição lá no Senado para discutir estratégias em relação à questão da PGR e também pautas de interesse da oposição, entre elas o PL da anistia. William. Obrigado, Carol. Boa noite para você aí em Brasília. Deixa eu voltar a Brasília. Eu consigo ter o Daniel Ritter no nosso telão? Temos sim. Daniel, Carol está trazendo para nós uma medida da temperatura política. Nem sempre a temperatura política dentro do Congresso corresponde à temperatura política, por exemplo, que o Caio vinha descrevendo ao final do último segmento aqui do WW. Da sua perspectiva, também como repórter político, o que Carol nos trouxe é a temperatura política? William, acho que a gente tem ali pelo menos uns 3 aspectos que é preciso analisar. Não vou me estender, mas um é a nova oportunidade para o governo. A denúncia chega num momento em que o governo está nas cordas, com a maior queda de popularidade. É preciso que o governo não cometa aquilo que cometeu lá em novembro. 21 de novembro, a Polícia Federal concluiu as investigações e indiciou Jair Bolsonaro. Só se falava de Bolsonaro, uma agenda tremendamente negativa para a oposição e, por que não, favorável ao governo. Uma semana depois, o governo anuncia mal, muito mal, o pacote de contenção de gastos e joga no lixo essa oportunidade. Agora, o governo tem uma oportunidade de sair das cordas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que uma coisa é acreditar na possibilidade de reversão
da inelegibilidade de Bolsonaro enquanto ele está só impedido pelo TSE. E ele pode continuar sustentando o discurso da sua candidatura e inviabilizando outras alternativas da direita, como Tarcísio de Freitas. Outra coisa é ele denunciado e prestes a ir para a cadeia, porque muito provavelmente vai ser condenado pelo Supremo. Alguém acreditava em 2018 que Lula ia conseguir sair da cadeia e ser, de fato, o candidato a presidente da República? Tende-se a repetir o cenário, fica mais difícil para Jair Bolsonaro bancar pelo menos o discurso de que vai reverter a inelegibilidade. Por fim, acho que o terceiro ponto é um certo sentimento de frustração no bolsonarismo em relação à reação de Donald Trump e do governo americano. Depositava-se uma grande esperança. Lembra lá atrás, no governo de Joe Biden, quando teve o 8 de janeiro? Joe Biden foi ali uma barreira de contenção, tanto no resultado da eleição quanto no 8 de janeiro. Apoiou o Lula muito rapidamente. Donald Trump até agora não falou nada sobre Jair Bolsonaro. Pode ser que fale mais adiante, quando Bolsonaro for condenado, se for para a cadeia, mas até agora não falou nada. É verdade, existe a simpatia, existe diálogo, mas não houve o endosso e a defesa de Jair Bolsonaro e os ataques ao Supremo que o bolsonarismo esperava da Casa Branca. Porém, Daniel, talvez seja o caso da gente ponderar, sim, de fato, a afirmação que você fez é absolutamente verídica e correta, de acordo com os fatos. Até aqui o presidente dos Estados Unidos não se pronunciou a respeito, mas o Departamento de Estado, via a Organização dos Estados Americanos, sim. A gente tem a sensação que o Brasil vai ser operado, digamos assim, operado no sentido de quem vai tratar da questão brasileira, da eleição, do indiciamento e agora da denúncia de Bolsonaro e do julgamento, não é diretamente o governo americano, mas é a Organização dos Estados Americanos. A gente viu isso recentemente. A partir daí, por exemplo, como a maneira como Trump entrou na USAID, que na minha época de estudante a gente chamava de USAID, mas enfim, hoje é USAID, como entrou na USAID, designando o USAID como um braço político da administração de Joe Biden contra forças políticas tidas como adversárias, no caso Bolsonaro, nós temos já elementos concretos da participação da política americana na política brasileira. Mas aí eu venho para você, Pier Paolo, em primeiro lugar, com uma observação que me deixa sempre muito acabrunhado como jornalista profissional, que é, em geral, hoje as forças políticas têm seus próprios fatos. Elas não conseguem se colocar de acordo sequer sobre o que são os fatos. Nós temos aí fatos que a Procuradoria-Geral da República considera incontestes. Você citou alguns deles: apreensão de documentos, minutas, reprodução de conversas por aplicativos de mensagens, discursos, algo que, na visão da Procuradoria-Geral da República, molda essa tentativa de golpe de Estado suficientemente documentada. Que chances você dá de que isso seja aceito como fato na discussão política? William, eu acho que, mais uma vez, agora esse processo começa uma tramitação judicial, ou seja, agora ele vai ser submetido à análise da defesa. A gente chama isso de contraditório, né? Então, até agora, a polícia, a acusação, eles buscaram essas provas, colheram essas provas e apresentaram essas provas na denúncia. A partir desse momento, assim que o Supremo Tribunal Federal receber essa denúncia, imagino que ele receberá, então todos esses fatos vão ser submetidos à defesa. E a defesa, então, vai poder, através de testemunhas, através de perícias, através de uma série de documentos que ela pretende, ou imagino que vai produzir, tentar contrapor e dizer que esses fatos não existiram. Eu imagino que a defesa, é claro que o processo é sempre muito dinâmico, a estratégia do processo é sempre muito dinâmica, a gente vai ver várias reviravoltas, mas a defesa aqui, muito provavelmente, vai insistir em 2 pontos, que é, em primeiro lugar, não houve um início de execução de golpe, aquilo ficou tudo na cogitação, na mera cogitação, e a mera cogitação não é punível pelo direito penal, e a defesa de alguns acusados vai dizer que eles não tiveram uma participação tão relevante, ou sequer que não tiveram participação. Então, por exemplo, a defesa de Jair Bolsonaro, em algum momento, deve dizer, olha, ainda que tudo isso esteja aprovado, esse plano do punhal verde e amarelo, e esse plano para matar o Lula e o Alexandre de Moraes,
o meu cliente não teve participação direta disso, não houve prova em relação a isso. Então, vamos lembrar que é o Estado que tem que provar essas coisas. Então, realmente vai ser uma batalha que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, mas vale dizer sim, as provas que foram apresentadas são provas muito robustas, são provas fáticas, são provas que para serem contestadas, vão precisar mais do que um mero argumento, elas vão precisar ser contrapostas com fatos também. Então, vamos ver como isso vai se dar agora no Supremo Tribunal Federal, como vocês disseram, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é uma turma composta, aí, como vocês disseram, pelo Alexandre de Moraes, pelo Flávio Dino, pelo Zanin, pela Carmen Lúcia e pelo Fux. Eu acho que todos esses foram nomeados, tirando o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Temer, todos foram nomeados ou pelo Lula ou pela Dilma. Isso não quer dizer, claro, que eles vão votar de acordo com os interesses do governo, mas essa é a composição da primeira turma. Na expectativa dessa denúncia, eu fui conversar com a turma que são meus interlocutores diários aí pela cobertura econômica, gente do mercado, empresários, enfim, para saber. Uma primeira pergunta, a denúncia vai sair, vai fazer preço no mercado? Há alguma percepção de risco político? Porque o mercado dá preço para risco político. Não faria preço, né? Mas há um receio de como vai ser o processo de condenação e possível prisão do Bolsonaro. Não pelo fato em si, mas pelo que vai provocar na composição política para a eleição de 2026. Então, há uma preocupação do timing de como o processo vai andar, se vai haver mesmo uma diligência do STF para evitar deixar a denúncia ou toda o processo no STF passar de 2025 para fazer uma contaminação de 2026. E um último ponto, que aí é reverso à denúncia em si, que é o quanto a preocupação do mercado em si o quanto uma reviravolta ou uma contaminação muito grande do ambiente político leva o presidente Lula a reagir querendo aumentar o seu populismo, querendo piorar a situação econômica. Mas, no final das contas, a minha leitura é de que o clima de incerteza é tão grande sobre as consequências políticas, jurídicas do processo, que eu acho que é o que a gente vai navegar aí nos próximos meses, ainda num clima de incerteza. Daniel está me pedindo a palavra. Vac, uma breve observação. O Pier Paolo acabou de nos dar aqui a composição da primeira turma. Uma composição, além de Alexandre de Moraes, que é tido como o grande vilão do bolsonarismo, só de ministros nomeados por governos do PT. Ora, não é de se esperar com essa denúncia da PGR que nenhum bolsonarista, ao lê-la, se convença de que Jair Bolsonaro é culpado, e nem de que qualquer petista, ao detectar uma fragilidade nas provas apresentadas, passe a pensar que Jair Bolsonaro foi inocente. Para mim, o grande ponto é isso. Por que o julgamento na primeira turma? Existe a possibilidade de se levar isso para o plenário, onde talvez, e muito provavelmente, o resultado venha a ser o mesmo, mas você tem ali uma potencial divergência. O grave dessa história é que o jogo continua dividido politicamente. E o Supremo continua tendo um grande enfrentamento por parte de boa parte da opinião pública, que não vai mudar 1 milímetro da sua ideia a partir da denúncia da PGR. Essa desconfiança em relação ao Supremo faz com que uma vitória jurídica da PGR, ou uma derrota política de Jair Bolsonaro, não se reflita naquilo que o Caio nos disse no início. Não altera o julgamento político de tudo, né? Deixa eu ir para esse lado do julgamento político, só vou perguntar para o meu pessoal no Twitter se a gente precisa chamar o intervalo agora ou se eu posso ir com o Caio. Tá. Caio, nós estamos entrando agora exatamente nessa seara. O próprio Daniel, há pouco, não agora nessa última resposta, mas na anterior, ele disse, o governo tem nas mãos, neste momento, uma situação na qual ele pode, de alguma maneira, ensaiar fugir das cordas onde se encontra, segundo a própria avaliação, não é minha interpretação. O próprio governo se acha nas cordas em relação à questão de popularidade, reconhecimento, aprovação, desaprovação do presidente Lula e por aí vai. Essa possibilidade política está dada. Está dada, Caio.
Ou a questão, Não como penso. você... Eu só completo, desculpe, eu estou me estendendo Perdão. demais. Ou só mesmo a questão da legitimidade da acusação, a legitimidade aí encarada como isso que todo mundo está, digamos, de olho. Espera aí, quem é que vai julgar? Quem nomeou quem vai julgar? Quais são os elementos desse julgamento? Anulam o que seria a vantagem política inicial. Vamos lá, William. A gente pode dividir, grosso modo, o eleitorado, o povo brasileiro, vamos dizer assim, em 3 grupos, né? A gente pode pegar um terço à esquerda, lulista, petista, que essa denúncia ela revela tudo, né? E revela o quão mal Bolsonaro fez às instituições e à democracia brasileira. A gente pode pegar do outro lado um outro terço da população brasileira, que Bolsonaro é quase que um deus, um mito, e a denúncia é uma farsa, né? E não tem uma prova nenhuma contra o Bolsonaro, é tudo narrativa do Supremo Tribunal Federal, do Lula, da aliança política, Palácio do Planalto e Supremo. Mas aí a gente vai chegar no terço do meio, né? 40% do eleitorado, 30% do eleitorado, que votou no Bolsonaro em 2018, cansado ali da Lava Jato, da corrupção do PT, vamos dizer assim, entre aspas, e depois, em 2022, se frustrou com o Bolsonaro pela condução dele na pandemia e por aí vai, e voltou, deu um voto de confiança para o Lula. Eu penso que esse meio de campo, que decide as eleições do Brasil, hoje, ele se incomoda, de certa maneira, com o que essa denúncia revela, mas tanto quanto esse incômodo é jogado também com o incômodo e com a frustração do que o governo Lula 3 não entregou. Ou melhor, do que está entregando em termos de inflação alta, em termos de uma paralisia, de um governo travado. Então a gente tem um grupo relevante da população que abraça a denúncia, um grupo relevante da população que não abraça, e um meio termo ali que balanceia qual valor vale mais para ele para decidir o seu voto em 2026. Se os valores democráticos ou os valores, vamos dizer assim, de um governo bem-sucedido ou não. E que pelas pesquisas não se trata, pelo menos até agora, de um governo bem-sucedido. Acho que o jogo vai estar muito, como esteve nas outras eleições, nesse meio de campo.